Meu nome é Dona Cartola e é com grande alegria que iremos juntos viver esse tempo do Advento. Seja muito bem-vindo ao meu canal, deixe seu like e inscreva-se para receber os próximos vídeos. Repita comigo: Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Hoje é o 7º dia do Advento e pela nossa árvore de Jessé iremos ler o livro do Gênesis. Vamos abrir no capítulo 37. O capítulo é um número maior na Bíblia, achou? Vamos ler do versículo 1 ao 36. Os versículos são os números menores na Bíblia. Para iniciarmos o nosso estudo bíblico, peçamos o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar com o primeiro passo, a leitura. Eu irei ler e você acompanha em sua Bíblia. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: Ouve o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa? Disse-lhe ele, este sonho que tiveste. Viremos, acaso eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: Partiram daqui e ouvi-os dizer: Vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar, e disseram uns aos outros: Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-no numa cisterna. Diremos depois
que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram o cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos. Vê se não é, porventura, a túnica do seu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Putifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora faça você a leitura. Pause o áudio, leia, responda as perguntas 1 e 2 e depois volte. Vamos entender melhor. José era o filho predileto de Jacó, por isso seus irmãos tinham inveja e ciúmes dele. E estas más inclinações dos seus irmãos os levaram a planejar a sua morte. Porém, ao invés de lhe tirarem a vida, o venderam para uma caravana que o levou para o Egito. No Egito, Moisés se tornou confidente do faraó e bom administrador. A sua boa administração propiciou que se guardasse alimentos em grande quantidade. Quando veio um tempo de penúria e dificuldade naquela região, José pôde socorrer muita gente, e entre eles, os seus próprios irmãos, que atentaram contra a sua vida. José pôde socorrer seus irmãos, perdoá-los e reencontrar seu pai. Assim como os irmãos de José, os homens fizeram com Jesus. Tomaram o seu manto e o condenaram à crucifixão e morte. E mesmo assim, Jesus perdoa a todos. O símbolo de hoje é a túnica de várias cores de José. Isso porque simboliza que seus irmãos planejaram a sua morte, mas a providência divina o conduziu para o Egito. Vamos para o próximo passo, a meditação. Algum trecho, alguma palavra da passagem de hoje chamou sua atenção? Ao ler e escutar sobre José, o que Deus falou ao seu coração? Pause o áudio e no e-book, onde tem uma vela desenhada, responda o que a palavra te disse.
oração e contemplação. Coloque-se em oração, feche seus olhos. Hoje vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que maltratamos, que brigamos com os nossos irmãos. Peça com as suas palavras: perdão, Senhor, por ter ofendido, ter magoado o meu irmão, a minha irmã. Perdão, Senhor. Senhor, sabemos que também planejaram a sua morte e morte de cruz. Perdão, Senhor, por tantas vezes trairmos a Ti com o nosso pecado. Não queremos mais pecar, queremos ser santos. Dai-nos a graça de, como a Santíssima Virgem Maria, sempre dizer sim a Ti. Amém. Pause o áudio e no e-book desenhe o que você experimentou e contemplou na oração. Vamos agora para a nossa ação como resposta de amor. Hoje nós vamos ensaiar com os nossos irmãos e com as crianças musicais a música Bate o Sino, usando os copos. Recorte a bola da árvore de Jessé com a imagem da túnica e pendure ou colhe em sua árvore. Um santo advento. Que a Sagrada Família te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã para mais um estudo bíblico com a Dona Cartola.